Bem-vindo ao Levercast, o podcast oficial da Lever Contabilidade. Hoje, na nossa estreia do programa, vamos estar falando sobre o tema mudança de carreira. E o nosso podcast ele tem esse foco de trazer convidados para um bate-papo, onde vamos tratar aqui dos nossos dilemas e dificuldades do empreendedorismo, O nosso podcast é de empreendedorismo. E a gente quer tratar aqui sobre as dificuldades reais, Porque a gente a gente aprende muito na faculdade ou quando você vai fazer um curso sobre empreendedorismo, o cenário ideal. Mas quando a gente traz mesmo para a realidade, para as dificuldades do dia a dia, a gente vê que não é muito bem aquele mundo perfeito da academia. Então, para falar sobre esse tema, mudança de carreira, Pessoas que tinham uma carreira profissional consolidada e decidiram largar essa carreira profissional para empreender, Então, a gente vai falar hoje, conversar com a Leili Lima, que tem tinha uma carreira profissional bem desenvolvida e resolveu empreender. Hoje foi pioneira num cowork na Zona Oeste, em Campo Grande. Vai contar um pouquinho pra gente dessa experiência, dos seus dilemas, da sua trajetória. E também minha amiga Anne, que também tinha uma carreira consolidada na contabilidade e resolveu empreender no mundo da diversão e vai contar aí também pra gente essa trajetória que ela teve aí. Hoje já tem 8 anos empreendendo e vai falar um pouco aí sobre as dificuldades que passou. Então, seja muito bem-vinda, Leili. Obrigada. Seja muito bem-vinda, Anne. Muito obrigada pelo convite. E aí eu vou começar aqui fazendo uma pergunta, para que a Leili se apresente. Fale um pouquinho aí da sua trajetória, da sua formação, como você começou. Faz aí um panorama da sua vida. Bom, minha trajetória acadêmica, ela não tem nada a ver com o que eu atuo hoje. E é curioso, porque no meu dia a dia é muito comum as pessoas perguntarem: nossa, mas você é formada em quê? Em publicidade? Em jornalismo? Em administração? E, na verdade, eu sou bióloga. Eu tenho licenciatura plena em ciências biológicas e também fiz mestrado pela UFRJ em pesquisa biomédica e atuei por bastante tempo em instituições, no Rio, o Inmetro, a Fiocruz. Fiz esse mestrado na UFRJ, então atuei também ali em alguns laboratórios. E tive uma atuação bem específica na parte de micologia. Então, é totalmente diferente da minha atuação hoje, Só pegando um gancho aqui, micologia seria o quê? Ai, desculpa, gente. Micologia é o estudo dos fungos. Ah, muito bem. E nossa outra convidada aqui, Anne, fala um pouquinho aí da sua trajetória, formação acadêmica. Formação acadêmica em contabilidade. Me formei em contabilidade. Durante toda a faculdade aprendi muito sobre empreendedorismo e sempre tive o sonho de montar meu próprio negócio. Trabalhei na parte contábil também, trabalhei na parte fiscal, na parte de custos. Aprendi todo aquele mundo que não me interessou porque eu lidava ali com o computador, com números, e eu vi que aquilo não era para mim. Eu sempre gostei muito de diversão, sempre gostei de levar sorrisos para as pessoas. Eu acho que essa foi a grande mudança de chave que aconteceu na minha vida. Eu engravidei, quando eu trabalhava numa empresa, eu trabalhava numa multinacional, era bem sucedida na empresa, tinha muitos convites para ir para outras empresas também, só que eu não iria estar me realizando. E aí, com o nascimento do meu filho, veio essa ideia de começar a trabalhar com locação de brinquedos. Foi quando a gente começou e já estamos aí há 8 anos, uma empresa que, graças a Deus, está dando muito certo e foi uma mudança de chave para a minha vida. Hoje eu falo que não tem um dia que eu trabalho mais. Eu me divirto todos os dias. Não, bacana. E a Anne até deu uma avançada aqui, mas é engraçado porque a história que eu tenho com a Anne a gente se formou junto em contabilidade
E ela já atuava na parte de emissão de notas, né? Ela era faturista na época. E a gente se formou justamente no ano que a contabilidade fez uma mudança e a gente tinha que fazer uma prova. E eu sou muito indisciplinado para poder ficar estudando. E aí eu falei assim, Anne, não, tu vai fazer a prova comigo. Tu vai estudar, a gente vai estudar junto e a gente vai fazer a prova. E aí eu insisti tanto, né, pra gente estudar. E aí a gente começou a fazer curso, começou a estudar junto. E aí forcei ela a tirar o CRC, porque aí a gente passou junto na prova. E foi engraçado nessa época, porque eu virava pro Rodrigo e falava assim, Rodrigo, a contabilidade não é pra mim, porque nunca foi pra mim a contabilidade. E eu falava assim, cara, pô, logo no ano que a gente se formou, a gente vai ter que fazer a prova. Eu não vou passar, Rodrigo, não é possível, não vou passar. Entrevistado pode perguntar? Pode. Mas então por que você escolheu contabilidade? Foi a oportunidade que surgiu na época. Então, assim, eu tinha bolsa de 100%. E eu entrei na contabilidade achando que eu ia ver muita matemática. Eu falei assim, se é matemática, eu tô dentro. Sempre gostei de matemática. Eu tô fora. Coisa que a gente não vê nunca, né? Não, é verdade. Tudo na calculadora. Inclusive, eu tava falando isso ontem com os meus alunos lá no Senac. Todo mundo já tá no finalzinho do módulo, né? Eu dou aula no módulo financeiro. E tá todo mundo no finalzinho do módulo já financeiro. E eu fiz uma pergunta, né? O que eles tinham achado, porque passa por várias áreas, logística, marketing, e aí qual das áreas eles tinham gostado, se tinham se identificado com algumas. E aí todo mundo, a grande maioria estava assim, não, eu tô esperando a parte financeira, porque até agora ainda não me identifiquei com nada. Uns falaram assim, não, porque eu quero ir para contabilidade, porque tem a ver com matemática, e é muito disso, assim, a contabilidade não tem nada a ver com matemática. Na verdade, a contabilidade é uma ciência social, né? E a gente vê muito pouco matemática na contabilidade. Mas é um dos fatores que levam pessoas a entrar na contabilidade. Entrei enganada. Entrei muito enganada. E foi engraçado ainda nessa época da prova também, que eu virei pro Rodrigo e falei, Rodrigo, eu tenho uma viagem. Eu vou viajar às vésperas da prova. Ele falou, não tem problema. Eu tenho uma amiga no Maracanã. Você chega de viagem, vai pra casa dela, dorme lá e estuda com ela o dia todo. Eu falei assim, como assim? E me passa tudo. Que ainda tinha isso. E aí eu passei o dia todo estudando com ela, passando as coisas pro Rodrigo. No dia seguinte fizemos a prova. Porque eu cheguei de viagem numa sexta, sábado a gente passou o dia estudando, domingo era a prova. E aí eu virei pro Rodrigo e falei assim, cara... Não rolou, com certeza. Não rolou. Ele, não, que isso, vamos esperar sair o resultado. E quando saiu o resultado, que eu e o Rodrigo, a gente foi aprovado, foi assim... Cara... Eu nunca passei num concurso. Eu não sei se isso dá para equiparar ao concurso, mas a sensação de satisfação foi como se eu tivesse passado no concurso. Pra mim era a mesma sensação. Mas fala um pouquinho, Leili, da sua história como uma bióloga, né? Resolveu se tornar empreendedora à frente de um escritório compartilhado. Essa história, acho que ela tem duas reviravoltas, assim, ao contrário do que a Anne contou um pouquinho sobre a escolha dela com relação à formação acadêmica, assim, eu sempre fui uma pessoa muito inclinada a bichos e plantas e continuo, né, uma vez bióloga, sempre bióloga. E... também foi uma questão de oportunidade, né? Eu paguei a faculdade, trabalhei, enfim, eu trabalhava já no comércio e ralei bastante para conseguir pagar a faculdade e houve uma oportunidade justamente desse curso, né, de ciências contábeis, de licenciatura em biologia. E eu fui porque eu sempre fui aquela que na adolescência, sexta-feira, assistiu o Globo Repórter, gente. Eu sou essa pessoa. Então, eu fiz e o meu primeiro estágio, assim, foi na Fiocruz, logo de cara, que, assim, para quem atua na área, assim, a cereja do bolo foi maravilhoso. Todos os 2 estágios que eu tive lá dentro, assim, foram estágios que me superaram muito, assim, como pessoa. Eu trabalhava com o ensino não formal primeiro e depois eu fui trabalhar com pesquisa mesmo científica num laboratório de entomologia dentro do castelo da Fiocruz e era uma realização assim completa.
apesar da satisfação de atuar na ciência, a ciência, para quem conhece, né, a carreira, assim, ela é muito acadêmica. Então, a gente tem que fazer a faculdade, em regra, a gente faz uma especialização, a gente passa para mestrado, a gente vai para o doutorado, aí você começa a ser alguém, né? Então, assim, aí é que você consegue realmente uma colocação no mercado, você consegue, talvez, passar em um concurso, porque nesse nicho, você tem... todo mundo é muito especializado. Então, você concorre com pessoas a uma vaga que é pouca, né? A gente não tem uma série de... É diferente de uma área, por exemplo, administrativa, que você tem um monte de escritórios. Então, quando você fala de instituições de pesquisa, os teus alvos são muito restritos, né? E a realidade desse profissional que já está formado é a bolsa. Então, a gente não tem um emprego, a gente vive de bolsa, né? E é bem aquilo que passa no jornal, tá, gente? É assim, do tipo, tantas bolsas foram cortadas. Aquilo ali é a nossa realidade dentro da pesquisa. Então, você viver nessa insegurança, assim, já adulta, já formada, já querendo os teus objetivos de viver, né, a sua vida de forma independente. Então, isso angustia muito. E para somar, né, para piorar, eu sou moradora de Campo Grande, para quem conhece o Rio de Janeiro, Zona Oeste, né, e as instituições em que eu atuei, fiz mestrado na UFRJ, lá na Ilha do Fundão. Então, assim, tudo envolvia mais de 1h30 de ônibus para ir e para voltar. Na época eu brincava assim, eu já tinha feito outra faculdade, só o tempo que eu fico dentro do ônibus. E minha última atuação na ciência foi como um cargo técnico, bolsista também no Inmetro, e eu consegui ir mais longe ainda, né? Eu fui trabalhar em Xerém, morando em Campo Grande. Então, tudo isso, assim, era muito desgastante, assim. E eu me vi numa seara, quando eu terminei o mestrado, que eu só tinha duas opções. Ou eu seguia o caminho do doutorado, que é o caminho lógico ali para quem atua nesse segmento, ou eu desistia e ia dar aula como muita gente tenta. Eu cheguei, inclusive, a ser voluntária num programa que tinha no Inmetro, né? Sempre gostei de ensinar. É uma coisa que eu tenho desde criança, assim, minhas irmãs foram, acho que, para o jardim de infância já alfabetizadas, e eu atuei, enfim, dando aula de microbiologia nesse colégio como voluntária, num curso técnico. Então, era uma opção. Só que, nesse meio do caminho, surgiu uma terceira via, vamos dizer assim, que seria uma oportunidade de empreender. Então, o que me seduziu nesse caminho foi a possibilidade de estar perto de casa, coisa que eu nunca tinha conseguido na vida. Iludida, né? Achei que eu seria dona do meu tempo. Essa é a maior ilusão do empreendedor. Aí o empreendedor fala assim, nossa, eu vou trabalhar perto de casa, eu vou ser dona do meu tempo. Então, a gente tem essa ilusão, né, de que a gente vai ser dona do nosso tempo. E iniciei ali a minha jornada do empreendedorismo dentro de uma oportunidade. Acho que é aí que a gente se assemelha, porque aí foi dentro de uma oportunidade que surgiu. Então, o meu primeiro empreendimento, na verdade, não foi o coworking, por isso que eu disse que tem duas reviravoltas nessa história, foi num segmento de acessórios femininos. Então, eu constituí uma marca. Primeiro, eu comecei vendendo algumas peças já ali no finalzinho do mestrado, para conhecidos, para sentir, né, o mercado, mas depois que eu finalizei, eu realmente abri uma loja de acessórios femininos. Só fazer duas ponderações nessa história aqui. Eu acho que a sua experiência com a insegurança que o bolsista tem te preparou para a insegurança que o empreendedorismo também tem. Sim. Porque assim como o bolsista não sabe o dia de amanhã, quem está empreendendo também não sabe como é que vai ser o dia de amanhã. E aí, às vezes a gente inicia o ano, né, como foi o ano de 2020, com muita expectativa, né? A gente sempre inicia o ano com aquela esperança de um ano melhor, de um ano de conquistas, e aí vem uma pandemia. Então, assim, o ano de 2020 foi esse exemplo da insegurança do empreendedorismo. E
Acho que foi o ano mais desafiador para qualquer empreendedor, né? Sim. Porque do nada você tem todo um planejamento para o teu ano. Na nossa empresa, por exemplo, a gente tinha planejamento de crescimento e seria o ano da Baby Heróis 2020. E de cara veio a pandemia, de cara. Então, assim, foi para se reinventar. Se reinventar. E o empreendedor é isso. Tem que se reinventar o tempo todo, porque senão o mercado vem e te engole. Exatamente. Então, esse ponto da insegurança, né, que eu acho muito interessante. E a gente lida com isso, né, e eu acho que você falou duas coisas, né, que eu acho que quando a gente vai empreender, ninguém fala pra gente. Primeiro, que o empresário não tem horário. Não. Né? A gente acha que você vai começar a empreender e por várias vezes quando eu estava empreendendo eu ficava assim, caramba, eu tenho que voltar a trabalhar de carteira assinada, porque de carteira assinada você trabalha dentro do seu horário, você tem fim de semana, você tem férias. Você tem férias. O que é? É de comer? São as férias. Você tem as férias e você vai para casa e não pensa no trabalho, porque alguém vai fazer isso por você. Então, duas coisas que você falou aí que me chamou a atenção. Uma, né, que deixo aqui o alerta para quem vai empreender. Primeiro, você não vai ter dia nem hora para trabalhar e você vai lidar sempre com uma insegurança. Então, você vai ter que aprender a lidar com as inseguranças e a melhor forma de você lidar com isso é você ter um planejamento financeiro sólido, né? Sim. Pode continuar, Leila, contando a sua história pra gente. Mas, pegando um gancho, assim, do que você falou, é muito real isso, porque eu venho de uma família que tem zero histórico em empreendedorismo. Então, assim, você tem uma visão descolada da realidade. Então, você fala assim, nossa, né, empreender... Como várias profissões, existe uma romantização em cima daquela ideia. Então, você tem a ideia de que você vai gerir o seu tempo. Ainda mais, assim, acho que de uns anos para cá, existe um foco, assim, muito grande no empreendedorismo feminino, de como isso vai te empoderar. Então, você é seduzido um pouco, acho que, por essa ideia, sabe? E na verdade, empreender, eu cheguei à conclusão ao longo desses anos que não é um trabalho, é um estilo de vida. Porque você trabalha, você encerra, é muito o que você falou, e você vai embora. O empreendedor não. O empreendedor, ele está um dia num restaurante e ele fala assim, nossa, tive um insight de não sei o quê. Olha, aqui precisava de não sei... Então, assim, é um estilo de vida. Você molda o seu olhar, eu acho que para um outro lugar, sabe? E esse lugar é cheio de incertezas. Então, assim, essa segurança que eu achava que eu ia encontrar no empreendedorismo, realmente ela não existe, porque você é um caminho, é muito isso, tentativa e erro. Eu que não tenho uma realidade próxima de ninguém que empreendia na época, então você vai na tentativa e erro. E o teu erro, ele custa caro. Ele sangra o teu negócio. Então, assim, é uma jornada realmente difícil para quem começa, assim, do zero, os primeiros passos. Eu iniciei como eu disse, né, com acessórios femininos e foi, assim, um nicho novo para mim, porque eu nunca fui uma pessoa, assim, extremamente antenada, assim, na moda, essas coisas. E foi um dos grandes desafios que eu tive, porque você não tem essa noção de que você tem que ter muita afinidade com o que você está fazendo. E eu não tinha com o nicho específico que eu comecei a atuar. Mas você começou até com uma forma que eu acho que muitas pessoas que começam a empreender também fazem, né? Que é você testar... Sim. Difícil. Se você não tiver uma segurança financeira, né? Se você não tiver alguém que te patrocine ou... um capital para isso, né? Tirando essas pessoas que têm essa segurança para poder largar tudo e começar a empreender, a maioria das pessoas começam tá trabalhando e começa a vender um bolo. Sim. E aí vai vendendo bolo e depois vê que aquilo ali se identificou e vai pro... Vai testando, na verdade, aonde ela vai se encaixar, né? Você vai botando um passinho de cada vez, né? Tateando ali. É exatamente isso. Contigo também foi assim, Anne? Você até
adiantou alguma coisa aqui, que você engravidou e foi nesse momento que você decidiu trocar da carteira assinada para começar a empreender, aproveitou o gancho, né, da gravidez. Vou até pegar aí que a gente estava falando, né, sobre a questão de ter mais tempo. Eu achava que na empresa que eu trabalhava muito tempo. Então, assim, meu filho nasceu, tinha necessidade, eu queria estar mais tempo com ele e logo veio a ideia assim, eu preciso empreender só para eu passar mais tempo com ele. E assim, por um acaso, a gente estava elaborando a festa de 1 ano dele. Foi aí que veio o nome Baby Heróis. O Baby Heróis era o tema da festa dele. E aí eu queria diversão na festa. Foi quando eu comecei a procurar um futebol de sabão. E aí eu encontrei um cara que ele estava vendendo. Eu tinha já uma reserva, porque eu queria sair da CLT. Eu queria, achando que teria mais tempo. E aí, o que eu fiz? Eu comprei. Em vez de alugar do cara, eu comprei. E aí comecei a alugar aos fins de semana. Continuei trabalhando e aos fins de semana eu fazia a locação dos brinquedos. Aí, nessa hora, você envolve a família toda, né? Vem irmão para ajudar, vem tia, vem tio, vem mãe, vem pai. Todo mundo a gente começa a colocar para ajudar. E o início sempre é muito difícil para o empreendedor. Eu entrei num negócio que eu não tinha noção de como funcionava. Eu não sabia como é que era. E eu não fiz um plano de negócios. A gente faz uma faculdade que ensina a gente a fazer um plano de negócios e eu não fiz, né? Caí de cara assim, vamos ver se vai dar certo. E aí fiz essa jogada. E quando eu vi que o negócio estava dando certo, foi quando eu conversei com a empresa, eles me mandaram embora. E o dinheiro que eu peguei, investi ainda mais na empresa. Fui investindo. E aquele tempo que eu achei que eu teria mais para o meu filho, caiu por água abaixo, né? Porque é exatamente isso que você falou. A gente começa a ter uma mente de empreendedor. Eu nunca mais fui num lugar que eu não pegasse alguma ideia para minha empresa. A gente vai no restaurante, a gente pega uma ideia para a empresa. Hoje em dia, qualquer lugar do Brasil que eu vou frequentar, que eu vou fazer uma viagem, quando eu consigo viajar, eu sempre procuro algum lugar que tenha diversão naquele local, só para eu trazer novas ideias para a empresa. Porque se a gente não se movimentar para isso, nada vai acontecer. E hoje o meu negócio, eu não lido mais com o computador somente. Eu lido com o computador e com muitas pessoas. E eu acho que o que me motiva muito são essas pessoas que dependem de mim hoje. O quanto eu gerei de trabalho para outras pessoas também. O quanto eu consegui construir durante esses 8 anos. Então, é um caminho sem volta, né? Tu começa a empreender, dói, machuca. Quantas são as vezes que a gente vai deitar chorando? Né? O nosso travesseiro é que conhece as nossas lágrimas. Mas aí tu chega na frente do cliente e... Nossa, olá, bom dia, seja bem-vindo. E é isso, né? Você veste a camisa da tua empresa porque ninguém vai acreditar tanto na tua empresa quanto você. Né? Então, é um pouquinho isso. E aí, Leila estava contando, né, que teve que mudar novamente. Você começou a empreender no ramo de... É uma alma inquieta, né? É uma alma inquieta a pessoa. Você começou a empreender com joias e semijoias e aí, do nada, como é que foi essa mudança para resolver ir para um escritório compartilhado? Que já tem 7 anos, então acredito que há 7 anos atrás, hoje é até bem difundido, né? Sim. Com a questão da pandemia, o home office muito forte, então é muito difundido as pessoas conhecerem o que é um escritório compartilhado. Mas acredito que há 7 anos atrás isso não era muito comum, principalmente em Campo Grande, né? Então, isso surgiu de uma angústia minha no segmento que eu estava, assim, eu não conseguia me identificar 100% com o negócio. E por eu ser, acho que minha formação foi acadêmica, então eu tenho esse hábito de estudar. Então, estudar para mim é como se fosse igual respirar. Se eu não estou estudando, tem alguma coisa errada. E eu comecei a estudar justamente na época que eu comecei a importar também, porque eu cheguei a trabalhar com importação, revenda, né, do programa de revenda, né, de acessórios. Eu comecei a questionar
o valor dos produtos que chegavam até a minha mão, né? Eu pensava assim, gente, eu estou importando isso. Isso veio de navio, do outro lado do mundo. E chegou na minha mão por esse valor. Foi uma criança que fez em troca de comida. Você nem consegue acreditar, né? Então, eu entrei numa noia, assim, enfim, existe toda uma cultura, né, de onde, quando a gente fala de importação da China, assim, eles veem o trabalho de uma forma completamente diferente da nossa, assim, lá essa relação é cultural. Mas a minha relação com o produto começou a ficar, gerar uma angústia, assim. Aí eu comecei a estudar sobre linha de produção, origem do produto, rastreabilidade, cadeia linear. Quando eu comecei a descobrir as cadeias, eu falei assim, o que é uma cadeia linear, o que é uma cadeia circular? Eu falei, opa, circular, economia compartilhada, isso aqui me interessa. Porque ficava muito próximo da biologia de alguma forma, da parte de sustentabilidade, da parte de um negócio ser sustentável. E caí, assim, mergulhei nesse mundo de cabeça. E já me identifiquei de cara porque eu já era já era usuária desse tipo de negócio e nem sabia. Que é a parte do Uber, que é o Airbnb, né? Que é tanto a parte de você usar... Hoje em dia o Uber é super difundido, mas se você pensar há 8 anos atrás, quando eu comecei a desenhar isso, não era tanto. E eu já estava numa briga, sim, né? Se ia funcionar, se não ia, se os taxistas iam conseguir ou não. Sim, então eu já era, assim, usuária desse tipo de coisa. Adorava viajar por Airbnb, porque eu gostava da liberdade de você ter uma casa exclusiva para você num lugar. Então, assim, eu falei, cara, é isso. Agora, como eu saio desse lugar para ir para esse lugar? Então, eu acabei liquidando mesmo o meu estoque. Eu consegui passar grande parte, na época, para uma pessoa que estava abrindo uma loja. E acho que eu sou o moço que te passou o futebol de sabão. Então, eu realmente repassei a mercadoria e fui fazendo queimas de estoque. E o showroom que eu tinha na época, eu transformei num coworking bem pequenininho. E como toda ideia que é nova no mercado, você é completamente louca por estar fazendo aquilo, né? Então, eu comecei bem pequenininha, eu tinha só uma salinha de reunião e sublocava ela por hora e 3 estações de trabalho onde eu conseguia sublocar por dia. E eu não sei se isso aconteceu com você também. Como você estava entrando num negócio totalmente diferente da tua formação, de tudo aquilo que você veio fazer... Você não consegue apoio de ninguém. Ninguém te apoia, porque todo mundo fala, é uma loucura. Não, você não vai largar aquilo que você já tem, que você constituiu para começar. E uma loucura dessa, sim, que nem é conhecida no mercado. Sim, é pior ainda, eu acho. Porque na época, meus familiares, as pessoas próximas, Leile, pelo amor de Deus, foi tão custoso você fazer a faculdade, assim, foi tudo tão difícil e você conseguiu fazer mestrado, não é possível, e agora você vai desistir de novo de outra coisa. Então, assim, foi tenso na época. Mas eu tinha muita certeza daquilo, eu falei assim, porque eu me identifico. Vai funcionar porque eu me identifico. É muito o que você falou, assim, ninguém vai fazer melhor para a nossa empresa do que a gente. Então, assim, era um negócio que eu acreditava. Eu falei assim, poxa, isso tem propósito. Isso não é um negócio, sabe? O teu propósito, eu acredito que seja a diversão, porque você é seduzida por isso. O meu propósito era ser uma solução. Então, assim, eu conseguia a baixo custo, né? Porque o coworking, para quem, apesar de ser muito difundido, né? Para quem ainda não conhece, ele é o compartilhamento de recursos. Então, de recursos de escritório... Existem coworkings de várias naturezas, assim como tem pizzaria, enfim. E você conseguir fazer isso a um baixo custo, então, assim, ao invés, sei lá, de nós 3 termos um escritório com 3 ar-condicionados, com 3 impressoras, a gente pode ter um escritório só com uma impressora, um ar-condicionado. Então, isso é muito mais sustentável, isso é muito mais acessível. Então, você consegue ter um ambiente muito profissional para pessoas que, às vezes, não teriam condição de estar ali com esse espaço, sabe, para oferecer para o cliente dele. Então, essa ideia me seduziu assim completamente. E o que é legal é que, mesmo que você tenha abandonado sua formação acadêmica, ela veio à tona agora com seu negócio. Porque é sustentável, ela trouxe uma solução, né? E realmente, compartilhar o mesmo espaço, a economia que você traz... É incrível. Então, eu fui,
E foi dando certo, a gente foi crescendo de pouquinho e já temos 7 anos aí de coworking. E muito mais anos pela frente. E é muito interessante isso do apoio, né? Porque eu acho que quando a gente vai empreender, talvez não conscientemente, mas eu acho que a gente precisa de ter um DNA empreendedor, né? Porque se a gente for olhar assim as gerações anteriores, né? Meu pai trabalhou na mesma empresa, enfim, por muitos anos. Minha mãe, né, sempre teve esse olhar da segurança. Então, assim, da primeira vez que eu fui empreender, eu comecei a empreender com 18 anos. Foi meu primeiro negócio, né? Eu abri uma loja de empréstimo consignado lá na Penha. E foi muito disso, assim. Eu trabalhava de carteira assinada e eu vi uma oportunidade sem ser carteira assinada e eu fui e falei, não, vou começar a empreender. E aí você vai com 18 anos totalmente inexperiente, apesar de já ter começado a fazer a faculdade, totalmente inexperiente, sem conhecimento de negócios, sem conhecimento de finanças. Peguei a primeira crise, né, da minha época empresária, da minha época profissional, né, que foi em 2008, que veio uma crise imobiliária e várias empresas grandes fechando. Obviamente eu quebrei. E isso para minha mãe foi um desespero, porque assim, ela... Meu filho, o que você vai fazer agora? O que você vai fazer da sua vida? O que você vai fazer da sua vida, né? Então, assim, eu acho que o empreender, né? Você tem que ter um DNA de você ir e acreditar naquele seu propósito, né? Porque o que diferencia o cara que começou lá com futebol de sabão e resolveu vender para você e você que tá há 7 anos nisso? Né? Qual é a diferença que tem daquele cara que desistiu do cowork, quantos coworks de repente abriram em Campo Grande e fecharam? Alguns. Então, qual é a diferença, né, que realmente... O que vocês pensam assim? Qual é a diferença que faz você continuar, né, na trajetória e as pessoas e o cara que te vendeu futebol de sabão que do nada desistiu, enfim... E talvez ele possa olhar hoje para sua empresa e falar, caramba, né, eu poderia estar nesse tamanho, enfim. Então, o que vocês pensam assim? Qual é a diferença, né, do empreendedor que dá certo para o empreendedor que para no meio do caminho? Eu acho que muitas pessoas entram iludidas de que vão começar um negócio e aquilo ali já vai render rios de dinheiro para elas, né? Aqui a gente está falando aqui dentro de um escritório de contabilidade também. As pessoas confundem muito o dinheiro da empresa com o dinheiro pessoal. Então, são pontos que a gente tem que mexer, sabe? O dinheiro da empresa você tem que reinvestir. Você tem que ter de onde se sustentar, se segurar enquanto a tua empresa ainda não está consolidada. Porque a nossa empresa ela é um eterno investimento. Porque é um constante crescimento. Né? Se você não pensar dessa maneira, acaba que as empresas hoje em dia fecham por causa disso. O mercado te engole, né? Engole. As pessoas não persistem. Em meio a qualquer crise, elas desistem. No mercado de locação de brinquedos, eu posso enumerar um monte de empresas que fecharam durante a pandemia e o pessoal foi montando outras coisas. Tá? A pandemia, pra gente, foi um grande baque. Eu tive 2 baques durante a pandemia. 2020 iniciou, eu descobri que estava grávida, sem planejamento, e logo em seguida veio a pandemia. Então, assim, para mim aquilo ali desmoronou. De verdade, eu passei 3 meses estagnada, porque eu não sabia o que fazer. Todos os eventos que a gente tinha foram cancelados, alguns a gente conseguiu negociar para poder adiar, tá? Mas o mundo ficou desesperado. A gente não sabia o que seria depois. E as crianças estavam presas em casa sem aula, os pais já estavam enlouquecidos. Eu que sou mãe de 2, eu fico louca para voltar às aulas, graças a Deus elas voltaram, e a gente não sabe o que fazer com uma criança dentro de casa. Foi aí que veio uma outra oportunidade pra gente. Eu tenho brinquedos parados, não tenho festas, mas eu tenho que segurar as crianças dentro de casa com diversão.
E aí a gente começou a alugar brinquedos de forma semanal, mensal, durante alguns meses, tudo para a criança ter diversão dentro de casa. Então a gente teve que se reinventar. Não era o nosso mercado. Só que, geralmente, quando vem uma dificuldade, o empreendedor ele se desespera e já desiste. A gente já começa a ver outras oportunidades. E eu acho que quando você tem paixão pelo teu negócio, é nele que você tem que ter um olhar, sabe? Não adianta se desesperar, não adianta fazer outras coisas. Eu falo isso por mim, porque mesmo depois que eu montei a Baby Heróis com locação de brinquedos, no início não dava lucro, não dava para sustentar dela, porque é o início. E aí eu comprei um maquinário de estampa de camisa, de caneca, e aí eu fazia as estampas também para poder vender. Depois a gente pegou, fez estampa durante os eventos também, tirava foto do pessoal e fazia estampa, e aí já foi um novo negócio que a gente pegou e levou. E quando eu parei para pensar que investir na minha empresa, no meu negócio, dava muito mais certo do que eu procurar outros negócios, a empresa alavancou. Que aí foi quando a gente começou a investir em marketing, investir em pessoas, dar treinamento. É importantíssimo você dar treinamento para quem trabalha com você. Sim. Porque é a cara deles que está lá, sabe? Eles, muitas das vezes, é que lidam com o teu cliente. E qual é a cara que eles estão levando? Qual é a cara da tua empresa hoje? Hoje eu trabalho com diversão. Toda vez que eu vou dar um treinamento, meu treinamento é em cima de algum brinquedo, é com diversão, porque eu falo, vocês têm que estar com o mesmo sentimento que eu quero levar para o meu cliente. Porque senão, do que vale o meu negócio? Sim. Qual o meu propósito de vida hoje? Hoje, o meu propósito de vida é levar diversão para as pessoas, sabe? Eu não alugo brinquedos. Eu proporciono diversão. Então, o teu negócio ele tem que ter um propósito, assim como você falou. Hoje, você está com um negócio que tem tudo a ver com tudo aquilo que você planejou para a tua vida. Sim. Que é a sustentabilidade, sabe? Hoje, eu estou com um negócio que eu levo alegria para as pessoas. Eu não trabalho mais com a tristeza das pessoas no computador, que tu vê a finança lá, das empresas indo por água abaixo, sabe? Aquilo me deprimia. Então, é você lutar todos os dias e pensar que você trabalha 24 horas por dia, 365 dias no ano. A gente dorme pensando na nossa empresa. A gente sonha. A gente sonha o tempo inteiro. E não é sonho de projeção, não. É sonho enquanto se dorme mesmo, gente. Se dorme de verdade. Eu já cansei de sonhar com alguma ideia, levantar e anotar. Sim. Levanta, anota e volta a dormir. No dia seguinte eu já chego... O pessoal que trabalha comigo lá no escritório é muito engraçado. Eles falam que eu sou louca. Porque eu já sério? chego... Parece só um pouquinho. Eles falam que toda vez eu chego com uma ideia diferente. E aí eu chego lá, bom dia, gente! Caramba, olha só, eu fiquei pensando em a gente fazer isso. E é isso. Sim. E isso motiva eles. E você tem que trabalhar com pessoas que acreditam no teu sonho. Sim. Sabe? Você tem que motivar. É isso, que aí a gente só consegue levar aquilo que a gente acredita dessa forma. Sim. Né? Um ponto interessante que você falou sobre a questão das finanças, né? Isso é maior quando a gente vê assim, né, pesquisas falando sobre empresas que fecham, 90% das empresas fecham nos primeiros 5 anos. Essas empresas, normalmente, elas não têm essa organização financeira. E, normalmente, os sócios, eles misturam a renda da empresa com a renda dos sócios. E aí eu já vi vários casos, né? Vi desde lojas que faturavam 200, 300 mil dentro de um shopping grande no Rio de Janeiro, como pessoas que tinham negócios pequenos. Então, assim, quem segue essa linha, né, de misturar a renda pessoal com a renda da empresa, né, olhar para o dinheiro da empresa e falar assim, esse dinheiro é meu, eu vou usar. Mais cedo ou mais tarde ele vai quebrar. E outro ponto interessante que você falou sobre essa questão do empreendedorismo é estar sempre se reinventando. Sim. Se a gente for olhar as transformações que a gente... Se for elencar assim, as transformações que a gente teve ao longo dos 10 anos, né, como hoje a gente é muito digital, como a pandemia fez a gente avançar, né, no digital assim muito, muito rapidamente, né? E aí aquele empreendedor
que fica preso, né, ao tradicionalismo, que não se reinventa, ele acaba sendo consumido pelo mercado. Então, a gente vê isso. E como que você lida, Leire, com essa... Como é que você lidou com a pandemia? Porque a gente está falando de espaço compartilhado, né, que a gente... A Anne contou aqui, né, como ela lidou com esse momento difícil de não ter festa, né, de não ter eventos. E você também tem um negócio parecido, né, que lida com compartilhamento, pessoas diferentes usando o mesmo espaço. O que você consegue enxergar que foi assim, um diferencial para você vencer a pandemia e você passar por esse período difícil? No caso do coworking, e pelo menos no meu caso, assim, né, quando eu comecei, não era uma coisa muito difundida. E, ao contrário da Anne, que treina mais os funcionários, eu conseguia gerir o espaço sozinha. Eu fui keep, que eu brinco, por muito tempo, somente eu mesmo gerindo tudo. E acho que o meu início, ele ajudou a consolidar o que eu passei na pandemia. Por quê? Porque quando eu comecei, e era um negócio que não era difundido, o que você fez com os seus clientes, com os seus funcionários, eu fiz com os meus clientes. Porque eu tinha que fazer eles acreditarem no potencial do compartilhamento de espaços. Como isso era uma solução, como isso era o futuro. Porque a gente vem de uma sociedade que é capitalista, que é individualista. Então, você ensinar para um profissional que está pagando por um espaço, que o espaço dele ele vai terminar onde o do amiguinho começa. Então, assim, é uma coisa bem difícil. Então, você tem que ter ali uma perseverança muito grande em aplicar a tua filosofia todos os dias dentro do espaço. Eu acho que essa energia que você gasta com motivar a tua equipe, eu era muito focada em consolidar essa filosofia, assim, em reafirmar a importância, o benefício da gente estar compartilhando aquilo ali. E eu tenho clientes que são assim desde o início. Então, apesar da maioria dos coworkings terem uma rotatividade grande, acredito que como o nosso se estabeleceu há muitos anos e eu tratava diretamente com eles, que isso faz diferença, e eles conseguiram assim, acreditar que a gente ia conseguir atravessar por esse período. Obviamente, no pico ali, a gente teve que fechar. Também fiquei 3 meses praticamente fechada. E depois a gente começou a alternar o uso. Então, entre quem era assinante, a gente foi, você trabalha 2 dias, você 3 dias, a gente foi alternando o espaço físico, né, para dar um pouco mais de segurança, adotando todos os protocolos recomendados, então máscara, álcool, distanciamento, e com isso a gente foi conseguindo, assim, organizar a nossa rotina para continuar ajudando os nossos clientes a resolverem os problemas deles, porque todo mundo queria ir para o coworking em algum aspecto. A gente dividiu assim, em 2 grupos. Quem ficou com medo de sair de casa para compartilhar os espaços e quem precisava sair de casa porque não conseguia lidar com as crianças e tinha as reuniões. Então, o que a gente fez foi, poxa, concentra todas as suas reuniões num dia só, aí você vem nesse dia. Aí o outro, a gente foi conseguindo ajustar e ser esse suporte ali entre um e outro, e fomos avançando, porque, curiosamente, a gente acabou tendo uma demanda grande e eu aumentei de espaço logo assim que passou o primeiro pico da pandemia, porque a gente não tinha mais onde colocar ninguém. Ah, legal. A Leile falou sobre isso, a dificuldade das pessoas trabalharem dentro de casa. Foi exatamente aí que a gente viu a oportunidade de estar levando os brinquedos para distrair as crianças, porque os pais precisavam trabalhar, eles estavam dentro de casa. Então, Sim. assim, a gente aproveitou muito esse gancho também. E realmente, você se reinventar e trabalhar com todos os protocolos, todo mundo de máscara, álcool, Sim. limpeza em tudo, e é isso. Tivemos que nos reinventar. Uma coisa assim interessante que todo mundo que vai empreender precisa pensar na sua marca, né? no seu nome, como isso vai te identificar, né? Quando a gente pensou no Lever Contabilidade, o Lever
ele é uma palavra em inglês, né, que quer dizer alavanca. Então, e aí isso está muito dentro da nossa filosofia, porque a gente entende que como contabilidade nós temos que ser parceiros do nosso cliente e nós temos que fazer de tudo para que ele cresça. Então a gente tem a filosofia de fazer essa alavanca de verdade para que ele cresça e se o nosso cliente cresce, a gente cresce junto com ele. E aí, como que vocês fizeram para pensar no nome da empresa de vocês, né? Como é que você chegou ao Lelulê, Leili? O Lelulê tem uma história engraçada. Quando eu comecei a empreender, eu conversei com a minha mãe, né? Eu falei assim, mãe, eu desisti de dar continuidade na ciência, eu vou abraçar uma oportunidade que surgiu para empreender. E aí contei qual seria os desdobramentos do negócio. Então, eu falei assim, agora eu estou numa fase que eu preciso arrumar um nome, né? Tem que ser um nome fácil. Aí eu comecei a divulgar, assim, tipo, eu já tinha lido, assim, como escolher, né, aquelas reportagens, como definir o nome da sua empresa. Aí, no processo que eu estava falando com ela, minha mãe, é Lelulê o nome da empresa. Aí eu falei, oi? Ela mesmo definiu. Oi? Aí eu falei, mãe, como assim? Ela falou assim, porque se eu fosse empreender, eu sempre quis empreender em alguma coisa, assim. E a minha mãe, enfim, foi diarista a vida inteira e hoje em dia ela já é aposentada, mas ela sempre teve vontade de empreender em alguma coisa. E esse nome acompanhava ela mentalmente. Eu falei, Lelulê, ela sim. As iniciais das minhas 3 filhas, Leile, Luíse e Leilana. Aí eu falei, ok, posso pegar? Aí ela, pode. Aí peguei e já registrei, gente. Aí agora já é meu. É seu. Pegou a herança, né? Peguei. Foi assim que surgiu o nome. E você, Anny, A Baby Heróis surgiu por causa do aniversário de 1 ano do João Pedro, que era o tema da Baby Heróis. E aí surgiu daí. De verdade, não foi um nome pensado na época, mas foi um nome que pegou, Baby Heróis Brinquedos. E aí você pensa nos heróis, as crianças acham super divertido. Antigamente a gente tinha a nossa logo que tinha cheio dos heróis, as crianças ficavam tudo encantadas, né? E aí você pensa assim, nos heróis, você pensa em diversão. E hoje a gente fala que quem leva diversão pra gente são os nossos heróis também. Então aí ficou Baby Heróis também. Foi graças ao João Pedro, que hoje já tá com 9 anos também. A Baby Heróis também caminhando já pros 9 agora. Legal a gente ter a história, né? Faz Sim. parte da história você contar, né? Como que você chegou a esse nome, como é que surgiu. Isso que a Anny tá falando agora vai ser também muito esclarecedor pro pessoal lá do trabalho, porque eles falavam Baby Hero, né? Todo mundo pega assim, Baby Heroes, todo mundo fala. Baby Heroes. Baby Heróis. E o que é legal, de verdade, a Baby Heróis não foi pensada no nome, veio por causa do João Pedro. Mas é muito importante quem vai empreender, como a gente está falando aqui sobre empreendedorismo, a pessoa fazer sim um plano de negócios, pensar no nome da empresa, porque o nome da empresa é fundamental. Tem que ser um nome que vai ficar na mente das pessoas. Então, a gente já conversou já com o nosso pessoal de marketing. Eu era louca para mudar o nome da Baby Heróis. Eu falei assim, não, gente, fala assim, Baby Heróis, tu não pensa em locação de brinquedos. Aí eles, esse nome já pegou. Porque a gente tem uma rede de clientes muito grande. Aí eles ficam assim, aí o pessoal vai procurar lá Baby Heróis, e aí? Vai achar o quê? Não vai achar mais nada. Então, assim, hoje o Baby Heróis Brinquedos pegou e ficou Baby Heróis Brinquedos, né? Mas é muito importante para quem está iniciando um negócio pensar qual vai ser o nome da minha empresa, qual vai ser o nome que vai pegar e registrar. A empresa da gente também é registrada, é importantíssimo registrar. Fazer uma pequena busca, gente, ó, já fica a dica, quem começar, assim, faz uma busca no NPI, entendeu? Porque senão você começa com um nome que já é de outra pessoa e depois tem um nome consolida e você faz o quê? Né? Então, assim, vale a pena, assim, quem tem grana para investir num serviço de branding, maravilhoso, mas quem não tem, pelo menos, vá buscar algumas referências assim sobre como, se esse nome existe, o que tem associado a esse nome, porque senão acontece muito isso. Já pensou se tivesse uma outra empresa? Então assim, fica muito difícil. Como é que você faz agora para... aí depois de anos você vai ver, tem uma outra empresa pois já com o mesmo nome que você, e aí? Eu tive uma experiência recente assim sobre isso.
porque a gente tem mais ou menos um ano e pouco que como Lever Contabilidade, né, a gente começou a se lançar com vídeos, gravando material para mídia, trabalhando forte com o Instagram. E quando a gente abriu a empresa, a gente tinha um cliente, a gente tem ainda esse cliente, né, que é o Júlio da Marcanto, que faz essa parte de registro de marcas e patentes. Então, como ele estava ali do nosso lado, a gente aproveitou o embalo ali e fez uma permuta ali e registrou ali a Lever Contabilidade no INPI. E aí, quando a gente começou a trabalhar com essa questão do marketing, trabalhando forte com o Instagram, eu um dia pesquisei e coloquei Lever. Aí tinha uma empresa chamada Lever Brasil. E aí entrei no Instagram deles, trabalhavam com as mesmas coisas, contabilidade, finanças. E aí eu entrei em contato com a empresa. Falei, oi, tudo bem? Então, vocês estão usando a minha marca, Lever. Aí o cara, não. Aí ele foi, não, pesquisei aqui no INPI, você já... E engraçado que quando isso aconteceu foi no dia que saiu o deferimento do registro, né? De cara, já pesquisar, será que alguém já tem o meu nome? Aí ele foi, entrou em contato, falou assim, poxa, não, então eu vou tirar aqui a parte de contabilidade. E assim, a marca dele já era uma marca consolidada, ele já tinha, no Instagram já tinha 10 mil seguidores, e ele trabalhava Lever Brasil, mas ele trabalhava muito forte o Lever. E aí eu mantive o contato e falei, olha só, a gente tem 2 caminhos aí para seguir. Ou você muda a sua marca, eu te dou 30 dias para você pensar numa marca nova e mudar a sua marca e comunicar aos seus clientes da mudança da marca, ou então a gente faz um contrato de royalties e eu vou estipular o que você vai atuar e você me paga royalties para usar a minha marca. E aí ele ficou meio assim, mas teve que mudar e optou por 30 dias e depois ele mudou a marca dele. Então, assim, como é importante a gente... E não é uma coisa que a gente costuma muito, né? Tipo, eu vou registrar minha marca. Não dá muita importância para isso. Mas aí quando a gente tem uma situação dessa, né? Que aí a gente vê a importância. Então eu tive na pele e aí agora eu sou um defensor nato de que você deve registrar sua marca e que você deve fazer essa proteção para você depois não ter dor de cabeça. Porque já pensou, depois de tanto tempo trabalhando, eu que tivesse que mudar minha marca, né? Depois de consolidar, pensar no novo nome, comunicar com meus clientes. Então, hoje eu sou o maior defensor do que você tem que registrar a sua marca. E aí a gente vai já caminhando aqui para o nosso fim do nosso bate-papo, né? Se deixar, a gente vai falando. Falta aqui. Mulher gosta de falar, né? Pois a gente começou já nosso primeiro episódio já com 2 mulheres aí fortíssimas no empreendedorismo. E aí, pra gente finalizar, aquela perguntazinha para cada uma, assim, bem clássica, né? O que é a Leile? Né? A gente está falando sobre empreendedorismo, sobre essa mudança. Quando você olha, né, lá para trás, quando você resolveu mudar de carreira, largar a ciência e começar a empreender, hoje, depois desses anos todos, né, o que a Leile falaria para essa Leile que vai começar lá atrás? Qual conselho você daria depois de toda essa experiência que você passou? Difícil essa, mas vamos lá. Eu acho que acredite em você, sabe? Tipo, acredita em você, no que você sente, no que você nota, como você lida com as coisas, porque quando você empreende, apesar de você ter parceiros ao longo da tua jornada, né? Ainda mais eu que atuo hoje num negócio que é basicamente networking, né? É o sobrenome do meu segmento. Mas tudo é centrado em você. As decisões são suas, os passos são seus, o choro no travesseiro é seu. Então, eu acho que a gente tem que... Quando a gente está começando, a gente é muito inseguro, sabe? Você fica assim, nossa, eu acho que é isso. Então, acho que eu diria assim, acredite mais em você, no que você sente, no que você realmente é puxada, atraída. Vai nesse caminho, porque é isso que vai consolidar a tua ideia. É você realmente acreditar nela, ter afinidade com ela. Então, tanto que quando eu empreendi, eu tive que
fazer um reajuste aí. Então, acho que seria isso que eu diria para a Leile lá de quase 10 anos atrás. E você, Anne, depois desses anos de diversão, né, que você deixou esse lema aqui, que você não trabalha, você se diverte, com todas as dificuldades, né, que você passou pela pandemia, aprendeu muito, né, tem muita bagagem, o que você diria, né, para quem está começando, né, para Anne que começou lá atrás, que conselho você daria dos problemas que ela já passou e que você poderia ajudar ela a não passar? É essencial um plano de negócio. É essencial você fazer um plano de negócios antes de você começar. Vou fazer uma camiseta para ela. Um plano de negócio. Depois eu fiz, tá? Eu tenho um plano de negócio. Segunda coisa, você tem que traçar suas metas, porque são as suas metas que te motivam a cada dia você estar lá no seu trabalho, você fazer com mais amor. Então, traça suas metas. E terceiro, e esse para mim é o mais importante, por quem você faz aquilo? Hoje, eu faço tudo o que eu faço, todo o meu trabalho eu faço pelos meus filhos. Meus filhos hoje são minha maior motivação. Então, é muito legal quando meu filho vê, ele estava louco para olhar o canal, ele falou assim, mãe, qual é o canal, mãe? Eu quero te ver falando. Você gerar orgulho para quem você está trabalhando, sabe? Hoje eu tenho uma filha de 2 anos que ela adora me ver arrumada para sair para trabalhar. Então, hoje eu trabalho por eles. Eu acho que mais do que suas metas é por quem você está fazendo. E isso vai te motivar, porque vão ter dias que a gente não vai querer levantar da cama. Tem dias que bate depressão de verdade, porque você acha que você não é capaz. Muitas das vezes a gente levanta e a gente quer desistir, a gente desanima, porque não é fácil. Não é fácil. Só a gente que empreende, a gente sabe o quanto dói, o quanto machuca. E quando envolve outras pessoas ainda, é ainda pior, gera mais dor, né? Então tem dias, eu falo mesmo, tem dias que eu não quero levantar da cama. Só que a gente não pode se dar esse prazer. A gente não pode. Porque a gente... luxo, né? É um luxo, é um luxo. A gente não pode. Eu tenho uma amiga que ela tem a seguinte frase: hoje eu não posso desistir. Amanhã eu desisto. Hoje não. Deixa sempre para amanhã para desistir. Hoje você não vai desistir. Então a gente tem que levantar todos os dias motivados. Isso aí. Top demais. E como é que a gente acha vocês? Agora já bem pro finalzinho, né? Como é que a gente faz para achar vocês? Claro que depois na descrição do vídeo a gente vai colocar lá canal, telefone, a gente vai deixar isso lá no Spotify, né? Quando for pro Spotify, pro YouTube, a gente vai ter todas essas informações lá. Mas fala como é que a gente te acha, Leile. No Instagram, que acho que é o meio que todo mundo hoje em dia prefere, o nosso @ é lelulicoworking. E fisicamente a gente está sediado em Campo Grande, num edifício comercial Plaza Office. Fica em frente ao viaduto, para quem conhece Campo Grande fica fácil. Então a gente tem uma loja com 2 pavimentos ali, e, enfim, tá de portas abertas para quem precisar de uma sala de reunião, de estação de trabalho. E no mais você coloca lá na descrição de todos os contatos. Vou aproveitar aqui que não é combinado. Tem promoção para quem chegar pelo... Tem claro, desconto, sempre, tem cupom? A gente arruma um cupom agora, não seja por isso. Então, ó, quem chegar pelo vídeo ou pelo áudio vai ganhar um bônus também. É óbvio que eu vou pedir a Anne também um desconto. A gente sempre consegue. Para achar Baby Heróis é muito fácil também. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, temos o nosso site também. O site é www.babyheróis.com.br. O Instagram é @babyheróisbrinquedos. Facebook é a mesma coisa. E nós atendemos todo o Rio de Janeiro e algumas divisas também do Rio. Você falou aí sobre a sua mãe, né, no início. Na hora, assim, me veio na lembrança, quando minha mãe falava assim: filha, eu peço tanto a Deus para vocês só fazerem evento perto de casa. E hoje a gente está atendendo todo o Rio de Janeiro, algumas divisas também. Temos uma equipe maravilhosa que leva sempre muita alegria.
Então, para achar a gente, entra nas redes sociais. Nosso time de vendas está sempre lá preparado. E hoje não tem nada combinado. Quem vier pelo vídeo vai estar ganhando 10% de desconto na locação dos brinquedos. Aí sim, hein? Isso aí, pessoal. Então, para fechar, finalizando mesmo, queria agradecer aí você que ficou conosco até agora, ouvindo, aprendendo. Não poderia deixar de falar aqui dos nossos patrocinadores, né? Quem paga a nossa conta. Temos aí Baby Heróis, Lelulê Cowork, Studios Club, GT Pneus e Lever Contabilidade. Muito obrigado, até a próxima.